Vocês já sabem que o Bitcoin funciona de um jeito muito diferente do que todos os outros dinheiros no mundo. Estima-se que existem cerca de 60 milhões de milionários no mundo, e se todo mundo quiser comprar um Bitcoin, não vai ter Bitcoin suficiente nem para 1/3. Você pode trabalhar mais, ganha mais. No momento que ele foi criado, em 2008, Satoshi Nakamoto estabeleceu que só iriam existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. E cada uma dessas unidades pode ser diluída até 1 Satoshi. 1 Satoshi seria a 8ª casa decimal do Bitcoin. E a pergunta é, será que ter 10 milhões de Satoshi, o equivalente a 0,1 Bitcoin, cerca de 10% de uma unidade total, é suficiente para você poder viver uma vida tranquila daqui para frente? Bom, é isso que nós vamos responder nesse vídeo aqui. Até esse momento, cerca de 19,9 milhões de Bitcoins já foram minerados, dos 21 milhões que não existiam. E até 2140 nós iremos minerar todos os últimos 1 milhão que estão faltando. Mas a realidade é que a grande maior parte dos Bitcoins já foi criado, já está em circulação e muitos deles já foram perdidos até. Falam na casa de 3 milhões de Bitcoins perdidos, que estão em carteiras que foram enviados errado e que nunca mais as pessoas vão poder tocar, porque elas perderam a senha ou enviaram para o lugar errado. E mesmo que a gente considere esses Bitcoins perdidos, se todo mundo quiser ter 0,1 Bitcoin, apenas 2,65% da população vai ser capaz. Mas se a gente desconsidera os perdidos e considera que hoje existem 8 bilhões de pessoas no mundo, apenas 2% da população vai ter a possibilidade de um dia comprar 0,1 Bitcoin. Isso sem falar que a grande maior parte da população vive em uma situação de pobreza, principalmente em continentes como a América, a África, alguma parte da Ásia, que nunca vai chegar nem perto de conseguir comprar 0,1 Bitcoin. E apesar do Bitcoin já ser extremamente famoso e você já ter escutado sobre ele várias vezes, a gente ainda está num momento muito inicial da adoção. Estima-se que apenas 3% da população tenha Bitcoin hoje em dia, o que é equivalente aos bancos online em 1996, às redes sociais em 2005 e ao mesmo número de usuários que a internet tinha em 1990. É nada. Isso aqui é chão. Isso aqui acabou de ser criado praticamente. Por mais que já tenha aí praticamente 16 anos de vida, ainda é extremamente embrionário e uma parcela muito pequena da população dá olhos para ele. Comprar o Bitcoin hoje é ter a oportunidade de comprar Google em 1990, se é que ele já existia, Facebook em 1990, se é que ele já existia, e até pouco tempo eram uns nerds de tecnologia que não tinham muito dinheiro, depois vem os caras que gostam de se arriscar um pouquinho mais, mas também não tem muito dinheiro, aí vieram pessoas comuns como eu e você, que estamos descobrindo aqui nos últimos 5, 6 anos o Bitcoin, mas nos últimos 2 anos o jogo virou e o institucional chegou, grandes empresas chegaram, estão comprando a grande parte dos Bitcoins. Hoje a BlackRock tem quase 1 milhão de Bitcoins, hoje a MicroStrategy, que se tornou Strategy, também está se aproximando dos 700 mil Bitcoins. Chegou um monte de competidor gigante, inclusive países. O próprio Estados Unidos tem uma proposta de lei que muito provavelmente deve ser aprovada aí até o final desse ano para comprar 1 milhão de Bitcoins nos próximos 5 anos. Mas mesmo assim, enquanto isso, outros estados dos Estados Unidos estão comprando Bitcoin já na frente, porque as pessoas sabem que é uma corrida por quem vai chegar primeiro, quem vai comprar mais barato. As pessoas entenderam que o dinheiro, da forma que está sendo impressa, de forma completamente descontrolada, ele tem um prazo de validade, ele vai morrer em algum momento. E ativos que são escassos, em uma era onde tudo é excessivo, tanto informação, mas também o próprio dinheiro é impresso com enxurradas e joga no mercado um monte de dinheiro, os países sobrevivem de dívidas. As pessoas entenderam que numa época como essa, o que é escasso, o que é raro, se torna muito valioso. Não à toa, os milionários querem cada vez mais os carros que existem poucas unidades, eles querem as joias que são mais raras de se encontrar, eles querem comprar exclusividade, e o Bitcoin é um ativo de exclusividade, o Bitcoin é um ativo escasso. Mas eu não preciso ir tão longe, não preciso falar de carros e joias, eu posso falar do próprio ouro. Olha o que aconteceu com o ouro desde 2024, olha o que aconteceu com ele no ano de 2025, foi 70% de alta. Os investidores estão entendendo em que um período onde as pessoas estão imprimindo, na verdade o governo está imprimindo dinheiro de forma descontrolada, os ativos que são escassos são a defesa, são a proteção contra isso. A prata é outra prova disso, também subiu muito no ano de 2025, e enquanto o dinheiro continuar sendo impresso assim, e ele precisa continuar sendo impresso assim, porque senão o sistema vai quebrar, o sistema se alimenta justamente dessas dívidas, não vai dar para ignorar os ativos escassos, eles vão ser a ferramenta de defesa. E para nós brasileiros essa defesa é maior ainda. O dólar saiu aí da casa do R$1,14 em 1998, logo depois que foi criado ali o novo real, e hoje o dólar já está na casa dos 5,30 e chegou a bater R$6. E quando você está investindo em Bitcoin, você está investindo em um ativo que é cotado em dólar, você já está se protegendo da valorização do dólar, não à toa. Muitas vezes acontece de que quando o Bitcoin começa a subir e se aproxima, por exemplo, da casa dos 115, 120 mil dólares,
que não é o topo dele é 126 mil, mesmo assim aqui no Brasil a gente já bate um novo topo histórico antes de atingir o dólar. E o gráfico do dólar é um só, cara. Por mais que ele tenha altos e baixos, e sim, às vezes entra um governo como o do Trump que quer desvalorizar um pouco a moeda para interesses econômicos, às vezes entra um governo como o do próprio Lula que faz o dólar subir um pouquinho ou mais por causa do risco fiscal, mas quando você tira o zoom, o gráfico do dólar é isso daqui. É uma valorização infinita, afinal é uma moeda que é mais escassa e tem mais demanda, enquanto o real é uma moeda que tem demais sendo impressa e tem pouca demanda. O jogo é o mesmo que o do Bitcoin. A diferença é que o Bitcoin é ainda melhor que o real e que o dólar. A impressão dele, a criação dele é limitada e a demanda dele é mundial e está crescendo cada vez mais. Eu falei para vocês que os institucionais chegaram e eles estão comprando e comprando de monte, estão comprando de balde, mas ao mesmo tempo, não só as empresas estão comprando, mas também os times de investimento, os bancos de investimento, as instituições que prestam serviços financeiros estão recomendando a compra de Bitcoin. O Bank of America, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, agora diz para os seus clientes que é necessário ter de 1 a 4% da alocação do patrimônio deles em Bitcoin. Olhem o que a própria Vanguard fez. A Vanguard também está abrindo as pernas para o Bitcoin. E ela não é uma empresa pequena não, tá? Ela é pau a pau com a BlackRock, é uma das maiores empresas do mundo em relação a dinheiro dentro dela. Então, amigo, você tá numa corrida contra um tempo, contra uns caras que tem uma capacidade de pegar um balde enorme, uma caixa d'água e passar nos Bitcoins e levar tudo para casa, enquanto você tá tendo que pegar migalha no chão, porque realmente o Bitcoin já tá caro, mas ele vai ficar cada vez mais caro. O seu maior inimigo hoje é o tempo combinado com a inflação ainda. Enquanto você vai perdendo e diminuindo ainda mais o tempo que você tem para comprar Bitcoin, a inflação vai corroendo o seu dinheiro e torna mais difícil ainda você comprar Bitcoin, porque o dólar se valoriza, então o Bitcoin fica mais caro, e porque o próprio Bitcoin vai se valorizando conforme o dinheiro vai sendo impresso, porque ele funciona como uma esponja. Quando começam a imprimir dinheiro demais, ele vai absorvendo esse dinheiro. Se o investidor acredita que ele tem que ter 5% do patrimônio dele em Bitcoin e começa a imprimir mais dinheiro e esse cara começa a ganhar mais dinheiro, ele vai botando tudo isso em Bitcoin e o Bitcoin vai absorvendo esse dinheiro. E para nós brasileiros as coisas só ficam piores. Em 1994, o salário mínimo brasileiro era R$ 74, que era o equivalente a 79 dólares. No ano de 2000, o salário mínimo já era R$ 150, o equivalente a 87 dólares. Já quase tinha caído pela metade do nosso poder de compra. Depois, em 2012, o nosso salário mínimo já era R$ 622, que naquela época só compravam 332 dólares. E por fim, em 2025, o nosso salário mínimo é de R$ 1.518, que só nos compram hoje 280 dólares. Sim, o nosso salário mínimo é quase o triplo de 2012, que era 622, e ele compra hoje já muito menos dólar do que comprava-se em 2012. E sim, a gente come dólar. Tudo que chega na nossa economia é comprado com dólar. Se o dólar sobe, a comida se torna mais cara, o gás se torna mais caro, o petróleo, a gasolina, tudo vai se tornar mais caro. Se a gasolina, por exemplo, se torna mais cara, o caminhão que leva a sua comida do campo para a cidade também vai cobrar mais, porque ele tem que pagar mais gasolina agora. Então a sua comida vai chegar mais cara, então a gente come dólar sim. E não só o dólar tá morrendo, como a nossa moeda também. Então, dito tudo isso, 0.1 Bitcoin não vai te deixar rico amanhã, mas ela vai te colocar do lado certo, o lado da escassez, que vai te deixar rico ao longo do tempo. A Bitwise, que é uma empresa gigantesca e que tem ETFs de Bitcoin, fez uma projeção do que aconteceria se uma parte do dinheiro que hoje está no ouro, um ativo também escasso, começasse a fluir para o Bitcoin, porque é um ativo escasso e um ativo muito mais útil, na minha opinião, que te permite armazenar dinheiro de uma forma que é completamente inconfiscável, te permite enviar dinheiro de um lado do mundo ao outro com 10 minutos e pagando uma taxa de poucos centavos ou às vezes 5, 6 dólares e te garante privacidade e anonimato total, muito melhor do que o ouro, na minha opinião. Nessa projeção, a Bitwise mostrava que se apenas 1% do dinheiro saísse do ouro e fosse para dentro do Bitcoin, o Bitcoin já iria para 134 mil dólares. Se fossem 2%, 161 mil dólares. Se fossem 3%, 188 mil, 4%, 215 mil dólares e 5% seriam 242 mil dólares por Bitcoin. Sim, apenas 5% do que tem de dinheiro no ouro. Imagina um investidor institucional pensando, beleza, os ativos escassos são realmente a tese do momento, nesse momento o ouro já subiu demais, preciso buscar por outros ativos, deixa eu ver outros ativos que têm características legais, ele vai se deparar com o Bitcoin, vai entender as características dele, vai entender as funcionalidades dele e vai falar, beleza, aqui tem valor e vai levar parte desse dinheiro. É isso que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos 5 anos. Sim, 5% pelo menos do dinheiro que tem no ouro estará
no Bitcoin e a gente vai ver esse ativo disparar. Eu sempre gosto de mostrar esse gráfico aqui, o Samu vai colocar na tela, porque hoje mostra que o Bitcoin só tem 2,2 trilhões de dólares investidos nele, enquanto o ouro tem 30 trilhões, enquanto obras de arte tem 21 trilhões, enquanto carros e colecionáveis tem 6 trilhões e imóveis tem 370 trilhões. Se a gente ignorar ações, títulos públicos e dinheiro, vamos só considerar aqui ouro, arte, carros e imóveis, que são bens geralmente utilizados para preservar patrimônio, que são bens escassos, afinal o imóvel é escasso porque depende de terreno e a terra é limitada, ela não é infinita, não é um mundo de Minecraft. E se a gente soma isso, a gente vai parar na casa dos próximos de 450 trilhões de dólares guardados numa economia que é feita só para preservação de patrimônio. E eu nem estou considerando aqui títulos públicos e ações que costumam também ser compradas para preservação de patrimônio pelos investidores. Mas eu vou deixar isso de lado porque daria um debate um pouco mais interessante. Mas vamos considerar só o que as pessoas compram hoje porque são escassos e preservam o poder de compra daquele investidor e daquele milionário ou daquele cidadão ao longo do tempo. Se apenas algum dia 5%, só 5% desses 450 trilhões chegarem ao Bitcoin, isso seria o equivalente a 22 trilhões de dólares. Ou seja, isso seria equivalente a 10 vezes mais o que existe investido no Bitcoin hoje, o que levaria o Bitcoin com tranquilidade para casa do 1 milhão de dólares. 5% eu acho pouco. Hoje, o ouro já representa 6% e ele vai representar cada vez mais conforme o dinheiro continuar sendo impresso de maneira completamente descontrolada. Quem sabe, daqui 5 anos, o ouro vai estar representando 10% disso daqui, enquanto o Bitcoin esteja representando 3%, o que já vai fazer ele ir para casa dos próximos 500 mil dólares. Eu não acho que isso vai acontecer nos próximos 5 anos, mas estou dando só um exemplo, tá? Mas assim, de pouco em pouco, esses ativos vão dominando parte do mercado, porque as pessoas vão entender que elas precisam de escassez, elas precisam de coisas limitadas, elas precisam do que vai ser a contraparte em um mundo onde tudo é feito no exagero, inclusive as moedas estatais. Eu acredito que, óbvio, existiam momentos melhores de se comprar Bitcoin, como ontem, mas o segundo melhor dia é sempre hoje. E se você quiser comprar Bitcoin e não sabe como fazer isso ainda, a corretora do MB está aqui embaixo na descrição, um link, você ganha R$25 de bônus e eles estão com taxas zeradas para os novos usuários pelas primeiras 48 horas. Ou seja, cria sua conta agora e você vai ter 2 dias com taxas zeradas. Eu não sei até quando vai essa promoção, então eu aproveitaria agora com pressa para você já comprar os seus primeiros Bitcoins e montar sua carteira de criptomoedas dentro do app do MB. Essa é a minha opinião mais sincera sobre o que eu vejo de futuro para o mercado cripto e para o Bitcoin, na verdade. Eu acredito muito nesse ativo e eu acho que ele é o novo ouro. E o novo ouro em um momento em que as pessoas precisam muito mais ainda de escassez. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse e deixa um like, que assim o YouTube volta a mandar os nossos vídeos para você e você nunca fica por fora do mercado cripto. Grande abraço e até mais.